Pai nosso nos céus, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é nos céus. Deixe o céu descer na terra como é no céu. Deixe o céu descer. Mais uma vez, Pai Nosso. Pai Nosso nos céus, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é no céu. Deixe o céu descer na terra como é nos céus. Deixe o céu descer. 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 Pois teu é o reino, teu o poder, tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu o poder, tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu o poder, tua é a glória para sempre. Amém. Para sempre. Amém. Para sempre. Amém. Para sempre. Amém. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, pela tua presença nas nossas vidas, toca nos nossos corações. Pai, obrigado, Pai, porque essa semana é uma semana muito importante para a nossa igreja. 8 pessoas serão batizadas no domingo, Pai, e nós louvamos o teu nome, Senhor, pela decisão importante que essas pessoas estão fazendo diante de ti, diante da igreja, Pai. Obrigado, Deus, porque a tua igreja cresce, Senhor, a igreja se renova, Senhor, sempre, todos os domingos, todas as semanas, Senhor, porque a tua palavra tem sido viva, porque a sua palavra tem sido transformadora, Senhor. Obrigado, Deus, pela vida de cada um aqui, Senhor, nessa devocional. Como é importante, Pai, nós focarmos na tua palavra, estudarmos a tua palavra, Senhor. E obrigado, Deus, porque
O Senhor é aquele que dá tudo para nós. E o Senhor dá e o Senhor tira, e que o seu nome seja sempre bendito. Que o seu nome seja sempre louvado e adorado, Senhor, por tudo aquilo que nós temos, por tudo aquilo que nós somos, Pai. Adoramos o teu nome, Pai. Fala conosco hoje através da tua palavra. Toca nos nossos corações e nos guia, Senhor, conforme a tua vontade e o teu querer, Pai. Oramos tudo isso agradecidos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, então, só dando uma breve recapitulada, a gente semana passada, ontem, a gente, se você está seguindo a leitura, né, ontem a gente leu o capítulo 7, 8 e 9, né, lembrando que dentro do esboço de Lucas, o Lucas ele não divide na parte ativa dos ministérios de Jesus, mas Lucas divide geograficamente o esboço dele, né? Então o esboço dele começa com o ministério na Galileia, depois vai com a jornada de Jerusalém, e depois ele vai para a Semana da Paixão, que já está dentro de Jerusalém. Então, assim, de uma certa maneira, o Lucas ele divide o seu livro, o esboço do seu livro, de uma forma bem simples, de uma forma meio que geográfica, né? Jesus estava aqui, Jesus passou para cá, agora Jesus está aqui, mas é a Semana da Paixão e a consumação do seu ministério, né? E a gente, então, até o capítulo 9, versículo 50, a gente tem ainda o ministério de Jesus na Galileia, andando por toda a região da Galileia. O capítulo 7, ele cura o servo de um centurião, né? Se você leu, é muito importante essa história para você entender a questão da autoridade, né? O centurião ele não foi até Jesus porque ele estava com preguiça, mas ele não foi até Jesus porque ele não se sentia digno de estar diante de um Deus, de alguém com tanta autoridade. E Jesus se admirou com essa autoridade do centurião. Fala sobre a ressurreição do filho da viúva de Naim, né? Uma história meio bizarra. No meio do sepultamento do menino, o menino acorda lá, ele ressuscita, né? Uma situação bem esquisita. Eu nunca tentei ressuscitar alguém na hora do culto fúnebre, né? Eu acho que tem que ter muita fé para fazer isso, né? Eu já orei para uma menina ressuscitar, já contei essa história para vocês, ela ressuscitou, mas assim, num culto fúnebre, não sei se eu ia ter essa, a não ser que Deus tocasse muito no coração, né? Bom, eu também, assim, não me vi nenhum relato, assim, próximo de mim, de uma situação dessa, mas se aconteceu com Jesus, pode acontecer nos dias de hoje também, né? Aí fala sobre os mensageiros de João Batista. O capítulo 8 vai falar sobre as mulheres que assistiam Jesus, que ajudavam, que apoiavam o ministério de Jesus. Eu vejo que a maioria dos que apoiavam o ministério de Jesus eram as mulheres, e os que atrapalhavam eram os homens. Jesus justamente escolheu os discípulos homens porque as mulheres eram mais fácil de trabalhar. Quando você vai fazer algum trabalho, né? Às vezes eu penso assim, né? Melhor começar com o mais difícil, né? Você começa com o mais difícil e o mais fácil é mais tranquilo para terminar, né? E mesmo quando você faz uma prova, não sei, né? Como é que faz? Tem gente que prefere pegar primeiro as questões difíceis, ou tem gente que prefere pegar as fáceis e depois partir para as difíceis, né? Eu acho que Jesus, ele entendia isso. As mulheres, elas têm, eu sempre falo, né? As mulheres têm uma sensibilidade maior para com o relacionamento com Deus por causa da sensibilidade. E a gente vê que vários nomes de mulheres são colocadas aqui em Lucas, né? Por conta dessa dedicação delas aqui, né? Aí você tem algumas parábolas, né? A parábola do semeador, com a sua explicação, a parábola da candeia, né? Você tem a história de Jesus falando sobre a família de Jesus, acalmando a tempestade. Aí ele vai ali nos Gerazenos, né? Atravessando o mar da Galileia, e tem um endemoniado lá, da legião de demônios e tal. Aí o capítulo 9, então, ele tem instruções para os 12 discípulos.
Jesus faz a primeira multiplicação dos pães, a gente tem a confissão de Pedro, e do capítulo 9, né, o capítulo 9, versículo 51 até o capítulo 19 de Lucas, já é uma segunda parte, onde essa parte é chamada de a jornada de Jesus para Jerusalém. Né? A gente sabe que a missão de Jesus aqui na Terra terminaria em Jerusalém, onde ele seria crucificado. Né? Então, assim, o percurso da vida dele, as coisas que aconteceram nesse percurso dele, do ministério da Galileia até Jerusalém, é relatado nesses 10 capítulos, então, do capítulo 9 até o capítulo 19, e aí a gente vai estar vendo essa parte juntos, né? Então, assim, claro, vai faltar um monte de coisa aqui, né? Do capítulo 9, a transfiguração, a cura do jovem possesso, mais uma vez ele prediz a morte, o maior no reino dos céus. A gente já viu isso em outro, no livro de Marcos, no livro de Mateus. Em Lucas, talvez isso tenha uma outra perspectiva. Talvez seria interessante de fazer esse comparativo entre todos os evangelhos para a gente chegar numa conclusão de por que, que um escreve desse jeito, por que, que o outro escreve daquele outro jeito, por que, que um relata isso, o outro não relata isso. Né? Tudo tem uma certa explicação. Eu acho que a gente não precisa ficar paranoico no sentido, nossa, se eu não souber disso eu não vou para o céu. Não, eu acho que não precisa, mas é algo interessante da gente pensar. Né? Mas eu acho que a proposta dessa devocional aqui não é trabalhar esses pormenores à profundidade, porque senão a gente não vai terminar nunca, né? Então, assim, eu acho que a proposta que a gente está tendo aqui é de fazer uma leitura panorâmica do Evangelho e trazer palavras que edifiquem a vida de vocês, palavras que confrontem a vida de vocês nesse mundo, para que vocês possam viver o desafio da vida cristã todos os dias aqui na Terra. Então vamos lá, vamos começar com o capítulo 10. E o capítulo 10, de 1 a 12, então, ele vai falar sobre a missão dos 70. E esse comissionamento dessas 70 pessoas aqui, ela não tem nos outros evangelhos. Existe a missão dos 70, mas o comissionamento, o chamado desses 70 só tem no capítulo 10. Vamos dar uma lida aqui, ele diz assim: depois disso o Senhor designou outros 72 e enviou 2 a 2 diante dele, a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. E lhes disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Vão, eu os estou enviando como cordeiros entre lobos. Não leve bolsa, não leve saco de viagem, nem sandálias, não saúdem ninguém pelo caminho. Então, assim, esse comissionamento é algo que não tem nos outros evangelhos, né? Esse comissionamento que é essa designação, né? E eu estava conversando na reunião quando eu fui assaltado essa semana, e uma pessoa da estratégia da denominação falou assim: ô pastor Joel, eu queria fazer uma pergunta para você. Eu falei: o quê? Pode fazer. Ele falou assim: não, é que dentro da nossa denominação, a única igreja que cresce assim exponencialmente tem sido a igreja da vila, né? O que você faz? Eu falei: eu não faço nada, eu deixo o Espírito Santo fazer, né? E eu penso que a gente precisa. E ele falou assim: o que a gente poderia fazer para melhorar isso? E aí eu falei o negócio: eu vou falar uma coisa que talvez não agrade muitos pastores, mas que eu acho que é algo que faz um efeito muito importante dentro do reino e dentro das igrejas. E se a gente está falando de denominação, né? A denominação, eu já falei isso aqui para vocês, mas a tia Keiko, ela pode confirmar comigo, mas assim, antigamente existia uma tal da designação, que era o comissionamento dos pastores para onde precisava, né? Então, por exemplo, se a Igreja Metodista Livre de Barretos está precisando de um pastor, está precisando de crescimento, então vamos tirar um pastor daqui e vamos colocar ele ali, né? Então a diretoria máxima da denominação, junto com os bispos do presbitério, chegavam à conclusão de que os pastores eles tinham que ser
designados para tais áreas, né? E eu falei para ele, eu creio que isso deveria voltar, né? Ah, pastor, mas vai deixar muito pastor bravo, muito pastor triste. Eu falei assim, eu, não, eu entendo que eles vão ficar tristes, né? Talvez eles até desistam do ministério, mas eu penso que, que dentro desses 72 que se dispuseram para Jesus, para serem a voz que clama no deserto, para se disporem para ser aqueles que preparam o caminho para o Senhor Jesus, porque aqui ele diz assim, né? Enviou a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir, ou seja, não é que esses 70 fariam alguma diferença, mas esses 70 preparariam o terreno, preparariam as pessoas, o lugar, para receberem Cristo, para experimentarem Jesus na vida deles, entende? Então eu penso que numa denominação episcopal como é a nossa, essa nomenclatura episcopal determina que a liderança máxima, dentro da sua logística e da sua busca para com Deus, determine ou faça designações ministeriais para a liderança para que o evangelho cresça, né? Então, assim, eu sei que o pessoal da vila fica meio chateado, mas eu falo assim, quando eu cheguei na vila, eu falei assim, olha, eu vou ficar aqui pelo menos 10 anos, né? E já foi 4, então só falta mais 6. Eu fico pensando assim, dentro desses 10 anos, eu quero fazer o máximo para que a igreja da vila não precise mais de mim. Você entende? O meu trabalho é esse, é ser um pastor que eu alcance um status de desnecessariedade, onde eu chegue num ponto onde a igreja caminhe, cresça e anda, sem precisar de um pastor que nem eu, que nem o pastor Daniel, que nem a Isa, e a gente poder ser enviado para Lins, para Barretos, para Argentina, para o Paraguai, não sei. Eu penso que a gente não pode ficar numa zona de conforto e só fazer aquilo que a gente quer. Você entende? Eu acho que uma das razões do porquê que, vamos dizer assim, né, olhando para mim, né, porque o pastor Joel está produzindo coisas boas na Metodista da Vila Mariana, é porque eu saí da minha zona de conforto na igreja coreana e vim para um lugar onde eu não conhecia, um lugar onde tinha passado por dificuldades, que famílias tinham brigado, que, sabe, estava passando por momentos difíceis, de desânimo, e aí, saindo da zona de conforto, a gente acaba tendo que depender mais de Deus. É por isso que esses 70, quando eles foram enviados, Jesus falou assim, ó, não leva sandália, não leva, não leva saco de viagem, não saúdem ninguém pelo caminho, no sentido de quê? De que nada nesse mundo te atrapalhe de cumprir a tua missão. Você entende? Então, assim, eu penso assim, que a gente não aceita um ministério por causa da quantidade de dinheiro que a gente vai ganhar. Principalmente da questão ministerial pastoral, né? Eu lembro que o tesoureiro da nossa igreja, ele falou para mim, ó, Joel, eu tô sem dormir faz uma semana, porque eu não sei como que a gente vai conseguir dar o salário para você direito e tal. Eu falei, mas eu não vim aqui por causa de dinheiro, eu vim aqui por causa do ministério, né? Da obra. E a gente se adapta àquilo que a gente tem. E hoje a gente vê a igreja super abençoada financeiramente, o crescimento da igreja foi assim fantástico. A gente vê a igreja da vila crescendo. Então, nesse sentido, a gente pensa assim, um presbítero da igreja coreana, ele sempre falava isso para mim. Ele falava assim, Pastor Joel, não corra atrás do dinheiro, né? O ministro não corre atrás do dinheiro, o dinheiro é que corre atrás do ministro, né? E eu penso que a gente não pode, nós como servos do Senhor, que estamos estudando a palavra de Deus, eu pergunto para você, você quer fazer parte desses 72? Eu acho que talvez essa seja a chamada. Você quer fazer parte desses 72 que vão ser enviados para preparar o caminho para o Senhor entrar na vida das pessoas? Aí você vai falar assim, ah, pastor, mas eu já tenho idade. Ah, pastor, mas eu não tenho dinheiro. Ah, pastor, mas eu não conheço muito a Bíblia. Alguma vez Jesus Cristo perguntou aqui quais as capacidades, qual era a idade desses 72? Não.
Jesus perguntou aqui se esses 72 tinham conhecimento teológico e diploma de faculdade de teologia. Não. E aí, muito mais, pessoal, eu vou dizer para vocês, se você for comigo no versículo 21, no versículo 21 do capítulo 10, olha só o que o versículo 21 do capítulo 10 diz. Jesus diz assim: naquela hora Jesus, exultando no Espírito Santo, disse: eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho a não ser o Pai, e ninguém sabe quem é o Pai a não ser o Filho. E aqueles a quem o Filho quiser revelar. Olha só que interessante, pessoal. Jesus, ele não comissiona simplesmente pessoas porque elas têm capacidade aqui na terra, porque elas são novinhas, porque elas têm energia, porque elas têm faculdade, mestrado, doutorado. Não, pessoal. Jesus nunca disse que ele ia chamar pessoas com capacidade terrena. Aliás, as pessoas que têm capacidade aqui na Terra, que são fortes fisicamente, que são intelectuais, que fizeram as melhores faculdades do mundo, essas pessoas, elas vão depender pouco de Deus porque elas são muito boas. Você entende? É por isso que a palavra de Jesus fala assim: Deus, ele fala assim: Pai, eu fico feliz porque o Senhor revelou esses mistérios para os pequeninos. Quem são os pequeninos, pessoal? São as pessoas mais fracas da sociedade. São as pessoas que têm mais risco de Covid-19. E aí eu penso, quem são os que têm mais risco de Covid-19? Acima de 65 anos e abaixo de 12 anos. A força está entre os 13 anos até os 55 anos. É os caras fortes, as pessoas que têm energia, as pessoas que estão trabalhando, que estão batalhando. A gente tem energia, mas assim, Deus fala assim: puxa Deus, obrigado porque o Senhor revelou a tua verdade para os pequeninos. Então eu penso que dentro desses 72, tinha gente com 80 anos, tinha gente com 10 anos, tinha gente com 30 anos, tinha gente com 40, não importa. Tinha gente que não tinha faculdade, então eu penso o seguinte, né, que nós precisamos estar simplesmente entendendo aquilo que Jesus diz para nós quando ele diz assim: portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. E aí eu penso, pessoal, Jesus não fez aqui uma avaliação de currículo. Você entende o que eu estou falando, pessoal? Jesus, ele não fez um teste físico em você para ver se você tinha capacidade. Ele não fez uma prova intelectual para saber se você tinha conhecimento da palavra. Jesus simplesmente falou assim: olha, a colheita é grande e são poucos os trabalhadores. Peça ao Senhor que envie mais trabalhadores para a sua seara. E eu penso, pessoal, que Deus, ele capacita aqueles que se dispuseram nas mãos do Senhor. Ele não escolhe as melhores pessoas do mundo. É depois que a obra de Jesus começa a ser feita é que você percebe: nossa, Jesus escolheu o melhor do mundo. Não. Jesus escolheu o pior. Mas o pior que se colocou diante da presença de Deus, o pior que se derramou no altar de Deus, se tornou o melhor. Sabe por quê? Porque não é ele. É o Espírito Santo que age através dele. Então, eu entendo que nós precisamos ter esse coração. Aí do versículo 13 até o versículo 16, ele tem um outro tema que é o ai das cidades impenitentes, né? E aqui a gente viu em Marcos, a gente viu em Mateus também, que ele fala assim: ai de você, Corazim, ai de você, Betsaida, porque os milagres que foram realizados entre vocês, se os milagres que foram realizados entre vocês ou fossem em Tiro e Sidom, há muito tempo teriam se arrependido e vestido roupas de saco e cobrido de cinzas, mas no juízo haverá menor rigor a Tiro e Sidom do que para vocês. E você, Cafarnaum, será que
elevada até o céu? Não, você descerá até o Hades. Então o que ele está falando aqui, né, pessoal? Que existem muitas pessoas que tiveram várias oportunidades para entregar a sua vida para o Senhor Jesus, mas elas não quiseram. E aí eu entendo assim que Deus, na sua graça e no seu amor por nós, ele deixou você escolher, entendeu? Só que assim, ele tá falando, esse ai aqui não é um ai de, puxa, que pena que essas cidades não reconheceram que Jesus é o Senhor. Porque eles tiveram oportunidades, porque eles viram milagres. E assim, se esses milagres tivessem sido realizados em outro lugar, muitas pessoas teriam se convertido. Aí você pensa assim, poxa, será que Jesus falhou na sua obra? Não. Jesus, ele sempre está buscando, ele sempre está correndo atrás das pessoas perdidas. Ele não desiste das pessoas perdidas, ele não desiste das pessoas que ainda não conheceram o Senhor Jesus. E aí eu penso que o problema não é Jesus, mas o problema são as pessoas que já viram tantas coisas acontecerem. Já, sabe, pessoas que foram livradas da morte várias vezes e ainda não têm coragem de falar assim, meu Deus existe, Deus é real. Você entende? Graças a Deus pela vida de vocês. Vocês que talvez não viram tantos milagres, mas que reconheceram que Deus é o Senhor das suas vidas. Né? Então eu acho que é essa a crítica que Jesus está fazendo aqui. Puxa, se aquilo que eles experimentaram de Deus fosse levado para outro lugar, olha, esse pessoal ia se converter ao Senhor Jesus. Né? Então, assim, de uma certa maneira, a gente olha aqui que a obra dos 70, elas não são obra, não é um comissionamento em vão. Você entende? Às vezes a gente pensa assim, tô aqui pregando para essas pessoas, mas elas não querem, não, mas não importa. Sabe por quê? Porque o seu trabalho, eu já falei para vocês, o seu trabalho não é converter ninguém. Você não converte nada. Quem converte é o Espírito Santo. Qual que é o teu trabalho? O meu trabalho é pregar a palavra de Deus. O meu trabalho é ser o trabalhador nessa seara, nessa colheita. Jesus está falando, a colheita é grande. Então Deus envia trabalhadores para a sua seara. Aí do versículo 17 ao 20 a gente tem o regresso desses 70, né? E aí do versículo 17 ele diz assim, os 72 voltaram alegres e disseram, Senhor, até os demônios se submetem a nós e em teu nome. E ele respondeu, vi Satanás caindo do céu como relâmpago, e eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, sobre todo o poder do inimigo, e nada lhe fará dano. Contudo, alegrem-se, e não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque os seus nomes estão escritos no céu. Naquela hora, Jesus, exultando no Espírito Santo, disse, eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste as coisas aos sábios. Né? Então, assim, aqui, nesse regresso dos 70, Jesus mostra muito da sua alegria. Qual que é a alegria de Jesus? A alegria, e isso reflete na nossa alegria. Qual que é a sua alegria, pessoal? A sua alegria é porque você ora e os demônios são expulsos? A sua alegria é porque você ora e você vê pessoas curadas? A sua alegria é porque você prega e as pessoas se convertem? Não. A gente precisa acertar as nossas prioridades. Esse texto está falando assim, acerte as suas prioridades. A minha alegria não é de resultados aqui na terra. Uma pessoa, eu conheço um casal de missionários que eles são muito meus amigos, eu gosto muito deles, né? E eles, para vocês terem ideia, eles inventaram a escrita de uma tribo que não tinha uma escrita na língua, eles eram uma língua oral. Eles nunca escreveram a língua deles, e eles inventaram a escrita desse povo, um povo da tribo Rúpida, né? E eles passaram 17 anos na comunidade evangelizando e pregando o evangelho. Você sabe quantas pessoas se converteram em 17 anos de ministério desses missionários? Uma pessoa. Só a Dona Teresa foi a única pessoa
que se converteu em 17 anos de ministério. Não é para você pensar assim, poxa, é melhor esse casal sair daí, esse casal aí não tá produzindo nada, não tá produzindo nada, a produção, o resultado deles é muito ruim. De 17 anos, uma pessoa só se converteu e você pensa assim, como que pode, né? Então o que eu penso, pessoal, qual que é a sua prioridade? Aonde está a sua alegria na sua vida? A sua alegria está em resultados? A sua alegria está porque a sua igreja é a maior de todas? A sua alegria está porque toda vez que você prega uma pessoa se converte? Ou a sua alegria está porque o seu nome está escrito no livro da vida? Porque o seu nome está escrito nos céus? Você entende, pessoal? Porque olha só o que Jesus está ensinando para você e para mim. A sua alegria não depende de resultados terrenos. A sua alegria depende da sua salvação em Cristo Jesus. É por isso que se você perder o seu celular e estragarem o seu carro, você não vai deixar de ficar feliz. Porque a sua felicidade não está em coisas terrenas. A sua felicidade está no que o seu nome está escrito nos céus. E porque você tem buscado essa salvação, eu não tenho medo da morte, eu não tenho medo de perder nada nesse mundo. Eu posso perder tudo nesse mundo, por quê? Porque o meu nome está escrito nos céus. Isso é uma questão de prioridades. Pode chover canivete na sua vida, mas se você estiver com Deus, se o seu nome estiver escrito lá no livro dos céus, você não precisa ficar triste. É por isso que a gente vai ver nesse texto, quando a gente chegar no capítulo 12, a gente vai ver como que Jesus fala sobre ansiedade. É muito interessante isso. O capítulo 10, 11 e 12, eles estão muito conectados. Eu acho isso muito legal, né? Muito legal mesmo, né? Então, assim, a gente vê que eles regressam. Depois Jesus fala que a alegria dele, né, é que os pequeninos receberam a revelação do mistério. E aí do versículo 25 em diante, ele fala sobre o quê? Sobre o bom samaritano. Olha só que interessante, né? Está escrito assim, versículo 25. Certa ocasião, o perito da lei levantou-se e, para pôr Jesus à prova, ele perguntou: Mestre, o que preciso para herdar a vida eterna? Sabe? Essa pergunta é uma pergunta que muitas pessoas fazem. Deus, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Você vê que essa questão do fazer, o que eu preciso fazer, é uma pergunta pragmática. O que é uma coisa pragmática? Pragmática é uma coisa prática e concreta, né? Então, assim, eu trabalho, eu ganho dinheiro. Se eu ganho dinheiro, eu compro as minhas coisas. Isso é pragmático, é uma coisa real, palpável. E aí, o mestre da lei aqui, ele está perguntando, o que eu preciso fazer? Por quê? Porque a vida de um mestre da lei era fazer, era cumprir as leis, era viver uma vida religiosa. O coração dele estava longe de Deus, mas ele estava fazendo. Você entende, pessoal? Então não adianta você fazer se o seu coração está longe de Deus. E aí eu penso, existem pessoas que estão servindo na igreja, mas eles estão fazendo, mas o coração deles está longe de Deus? Tenho certeza. Mas assim, eu não tenho a capacidade, porque eu não tenho visão biônica, né? Eu não tenho visão espiritual aguçada ao ponto de olhar para o coração de alguém e falar assim, olha, esse aí está fazendo as coisas de Deus, mas o coração está longe de Deus. Eu não tenho essa capacidade, espero que eu nunca tenha também. Eu não quero ter. Eu não quero ter. Sabe por quê? Porque senão isso vai me dar um coração julgador. Eu acho que existem pessoas que julgam uns aos outros por causa disso. Ah, não, essa pessoa aí não está fazendo de coração. Está fazendo por fazer. Ah, essa pessoa é religiosa. Essa aí faz as coisas da igreja, mas no fundo não tem Jesus no coração. Quem sou eu para falar um negócio desse? E eu espero não ter isso na minha vida. Por quê? Porque senão, imagina, pessoal, você é um pastor da igreja e você olha pessoas fazendo a obra de Deus na igreja e você começa a se incomodar porque aquela pessoa faz a obra e o coração dela está longe de Deus. Imagina a complicação. Eu prefiro pensar,
Eu prefiro ter o benefício da dúvida na minha cabeça e pensar, puxa, todas as pessoas na minha igreja têm um coração voltado ao Senhor e estão fazendo a obra do Senhor porque eles amam o Senhor. Prefiro pensar assim. E cada um de vocês precisa olhar para a palavra de Deus e precisa sondar no seu coração. Por isso que a palavra de Deus fala no Salmo 139, Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. Por quê? Porque são coisas assim, muito sensíveis, entendeu? Porque é uma coisa que só você vai saber. As outras pessoas não podem falar para você. E se alguém te julgar, eu vou dizer uma coisa para vocês. Da mesma forma que essa pessoa está te julgando, ela vai ser julgada lá nos céus. Então, pessoal, prefira não julgar uns aos outros. Eu estou dizendo para vocês, prefira não julgar uns aos outros. Porque da mesma maneira que você julga as pessoas, você vai ser julgado lá no céu. Então toma cuidado, pessoal. Toma cuidado nesse sentido, né? E aí, então, esse perito da lei faz uma pergunta pragmática para Jesus. Jesus, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? E aí Jesus respondeu, o que está escrito na lei? Jesus fala, volta para a palavra. O que está escrito na lei? Né? Como que você a lê? E aí ele respondeu, ame o Senhor seu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. Ame o seu próximo como a si mesmo. E disse Jesus, você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Você percebe que Jesus tirou esse mestre da lei do pragmático e trouxe esse homem para o campo do coração? Jesus tirou os afazeres, Jesus tirou aquilo que pode ser feito aqui na terra, e Jesus trouxe esse homem, para aquilo que precisa ser feito no seu coração. Ame o Senhor, seu Deus, com seu coração. Ame o Senhor, seu Deus, com toda a sua força, com todo o seu entendimento. E ame o próximo aqui no coração, como a ti mesmo. E aí, para deixar mais claro, Jesus deu uma bronca na vida desse homem, mostrando a história do bom samaritano. Porque aí Jesus fala assim, e ele pergunta, quem é o seu próximo? Perguntou Jesus, quem é o seu próximo? Porque Jesus queria saber se o coração desse homem estava voltado para as coisas de Deus ou não. Porque se o coração desse homem tivesse voltado para as coisas de Deus, ele não ia ficar ofendido. Mas vamos lá, olha só. Em resposta, Jesus disse, um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos dos assaltantes. Esses lhe tiraram a roupa, espancaram-no e foram deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim um levita, quando chegou ao lugar e viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando viu, teve piedade dele. Aproximou-se e enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. E depois colocou sobre o próprio animal e levou-o para uma hospedagem e cuidou dele. E no dia seguinte deu 2 denários ao hospedeiro e disse, cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito da lei. Vá e faça o mesmo. Jesus tirou ele do campo do pragmático e trouxe ele para o campo do coração. Jesus pergunta, é interessante você pensar assim, quem é o meu próximo? Só que a resposta de Jesus ele falou assim, você é próximo de quem? Você entende que, na verdade, quando a gente pensa em ajudar o próximo, na verdade, a gente sempre olha para a terceira pessoa. Mas, na verdade, você precisa pensar que você é o próximo de alguém. E quando eu penso que eu sou próximo de alguém, eu tenho que ajudar todas as pessoas. Independente se ela é cristã ou se ela não é cristã, se ela é rica ou se ela é pobre, se ela é abastada ou não, se ela é inteligente ou não, não importa. A pergunta de Jesus é, de quem você é próximo? E não quem é o seu próximo. De quem você é próximo. E Jesus tirou esse mestre da lei do campo da lei e trouxe ele para o campo do coração.
Só que aí a gente vê que os mestres da lei ficavam cada vez mais chateados com Jesus. Porque de uma certa forma, se você não entender isso como uma disciplina boa na sua vida, você vai ficar bravo, né? Você já viu gente ficar bravo porque tomou bronca? Vários, né? Às vezes você dá bronca numa pessoa, a pessoa fica com mais raiva de você. Eu já vi isso várias vezes, né? Pessoas que não conseguem reconhecer o seu erro. Aí você falou assim, poxa, mas você fez isso estava errado. Aí a pessoa, ah, mas você fez isso daquele outro lá no passado? Lá em 1995 você fez isso, né? E muita gente tem o poder de guardar no caderninho todas as coisas erradas das pessoas para puxar lá do passado as coisas erradas que já fez, né? E eu penso, pessoal, será que isso é coisa de Deus ou será que isso é coisa do diabo? Quem é o acusador? É Deus ou é o diabo? Eu acho que você não pode esquecer o erro do passado das pessoas, mas você não pode acusar as pessoas dos erros do passado. Mas os erros do passado servem para mim como lição do meu presente e projeção para o meu futuro. Entendeu? Ao invés de você ficar usando os erros do passado para atacar, desprezar e diminuir a pessoa no presente, você usa os erros do passado para tentar melhorar o seu presente e fazer uma nova projeção para o seu futuro. Né? Por isso que na Bíblia está escrito o pecado das pessoas. Por isso que na Bíblia está escrito que Pedro negou a Jesus, que Pedro afundou no mar, que Davi cometeu adultério, que Davi cometeu homicídio, mas ele era o cara que tinha o coração segundo o coração de Deus. Você entende? Então, assim, de uma certa maneira, o que a gente faz de errado pode ser perdoado. Mas o grande problema de Deus não é o que você faz de errado, mas é o seu coração que está desviado dos caminhos do Senhor. E aí a gente vai para a história, olha só que lindo isso, né, pessoal? A gente está numa caminhada fantástica. Deus está chamando as pessoas para trabalhar na obra, na grande colheita. Deus trabalha, Jesus fala daquelas pessoas que tiveram oportunidade, mas não reconheceram Jesus. Jesus acerta as nossas prioridades, Jesus mostra o que nos deixa alegre e Jesus traz a ideia de que a diferença tem que estar no coração e não naquilo que a gente faz. E aí vem a história da Marta e Maria. Olha só, a história da Marta e Maria, versículo 38. Caminhando Jesus e seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço, e aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que a minha irmã tenha deixado sozinho com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas, todavia apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. A gente sempre traz essa história da Marta e Maria, né? E eu lembro de um livro que eu não gostei muito do conteúdo, mas assim, o título era fantástico, né? O título era Um Coração de Maria num Mundo de Marta. Olha que fantástico, pessoal! O coração de Maria num mundo de Marta. Ou seja, a nossa vida é cheia de afazeres, não é verdade? A gente está sempre ocupado, a gente sempre tem um monte de coisa para fazer. Mas se você tiver o coração de Maria, você poderia estar sempre escolhendo a melhor parte. E eu vou dizer uma coisa para vocês, pessoal. Nem a Marta estava totalmente errada e totalmente certa, e nem a Maria estava totalmente certa e totalmente errada. Sabe por quê? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Elas não eram irmãs? Elas eram irmãs, né? Elas não receberam uma visita? Receberam. Tudo bem, a Maria estava lá com Jesus, aos pés de Jesus, ouvindo a palavra. Tava legal, né? E a outra não estava se esgoelando de fazer coisa para servir o visitante? Tava. Agora eu pergunto para vocês. Não seria mais interessante que as duas trabalhassem juntas, rapidinho nos seus afazeres, para depois as duas sentarem aos pés de Jesus e as duas receberem? Você entende, pessoal, o que eu estou falando? Você entende? Às vezes não basta só você ficar lá sentado aos pés de Jesus recebendo a graça e a palavra de Deus. Jesus falou assim, olha, a Maria escolheu a boa parte, mas isso não significa que ela fez
toda a parte. Você entende? Eu penso o seguinte, se ela é minha irmã, poxa, vamos resolver as coisas de casa rapidinho para a gente poder sentar aos pés de Jesus e as duas receberem a melhor parte. Porque assim, você tem a pior parte, você tem a melhor parte, não é verdade? Você vai ficar só com a melhor parte? Eu acho que a gente precisa servir junto, entendeu? Faz a parte ruim junto pra gente as duas poderem aproveitar a parte boa juntos. Entendeu? É uma perspectiva de pensamento. Eu assim, olhando para uma situação dessa, eu fiquei pensando na vida de Jesus, assim, Jesus olhando para essa situação. Uma só recebendo do bem bom e a outra só fazendo a coisa que está errada. Mas Jesus estava na casa das duas. Jesus era amigo das duas. Né? Jesus, sempre que ele vinha para essa área da casa da Marta, Maria e do Lázaro, Jesus sempre pousava nessa casa e ficava nessa casa. Isso não quer dizer que a Marta é melhor do que a Maria é melhor do que a Marta. As duas eram pessoas preciosas e amigas de Jesus. Não quer dizer também que a Marta era só uma mulher que só queria fazer. Talvez nessa ilustração, nessa história, Jesus estava querendo trazer toda a problemática do capítulo 10. A religiosidade pragmática não é mais importante do que o nosso coração na busca do nosso Deus. Então, por isso que eu acho que o título desse livro é muito legal. Tendo um coração de Maria, vivendo num mundo de Marta. Sabe? E no meio da nossa correria, a gente poder parar um tempo para buscar o Senhor. Agora, o que eu tenho visto é o seguinte, pessoal. A humanidade ela é meio 880, né? Ou você passa 5 horas buscando as coisas de Deus, escrevendo coisa de Deus, ouvindo palavra de Deus, assistindo o culto de Deus, e você não faz nada? Você entende? Ou você só faz as coisas e deixa para buscar Deus só um pouquinho no domingo de manhã? Você entende? A gente é muito 8 ou 80. Ou a gente está só fazendo, ou a gente está só buscando. Será que não dá para a gente encontrar um equilíbrio em tudo isso? Será que não dá para a gente encontrar um meio termo entre Marta e Maria? Onde as duas trabalham junto naquilo que é secundário e as duas juntas vão juntas para aquilo que é primário? Você entende o que eu quero dizer? E eu acho que a chave da maturidade da vida cristã é essa. É a gente conseguir equilibrar as nossas, a nossa busca, os nossos afazeres e o nosso coração para com o Senhor Jesus, né? Então eu achei muito legal essa ideia do capítulo 10, está tudo conectado. E aí então, já que a melhor parte é a que a Maria teve de estar aos pés de Jesus, ouvindo a palavra de Deus, o relacionamento com Deus não é um relacionamento simplesmente não é um monólogo, né? Não é só Jesus falando pra gente, mas é um diálogo, é dois, é uma pessoa falando e outra respondendo. Como que você responde aquilo que Deus fala pra você? Oração. E aí o capítulo 11 começa com o quê? Ensino de Jesus acerca da oração, né? E aí você vê aqui, certo dia Jesus estava orando em determinado lugar, tendo terminado, um dos seus discípulos disse, Senhor, ensina-nos a orar como João ensinou os discípulos dele. E ele lhes disse, quando vocês orarem, digam, Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos a cada dia o nosso pão cotidiano, perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos todos os que nos devem. E não nos deixe cair em tentação. Então lhes disse, né? Então assim, até aqui a gente vê o quê? Que Jesus ele está ensinando as pessoas a conversar com Deus, né? Eu acho que a oração completa está lá no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 5, né? E a gente tem a oração dominical completa, mas essa oração aqui, o que Jesus está falando? Jesus está falando assim, olha, você vem buscar a melhor parte, tá? A melhor parte não é só receber. A melhor parte também é você dar a sua parte. Como que você dá a sua parte? Oração. Você precisa conversar com Deus. Relacionar-se com alguém não é só ouvir aquilo que ele tem para falar. Relacionar-se com Deus é você também
conversar e dar o seu feedback. É por isso que eu falo para vocês, pessoal, me dá o feedback aí, como que foi o culto, como que foi a pregação, o que você está achando do estudo bíblico, você acha que é melhor assim, você acha que é melhor de outro jeito, né? E aí eu peço feedback para vocês e obrigado por aqueles que sempre me dão feedback, uma resposta, um ponto de vista de vocês. Ah, pastor, eu acho que assim tá bom, eu acho que assim não tá bom, eu acho que devia ser de outro jeito e tal. Todas essas coisas eu acho super legal, porque nessa devocional, todos aqui sabem que essa devocional tem sido mais um monólogo do que um diálogo, né? Porque também se a gente for fazer um diálogo aqui, a gente não passa do primeiro versículo em nenhum dia de devocional. É por isso que aqui está sendo meio que um monólogo, mas vocês têm a oportunidade de me escrever. Por isso que eu criei um grupo chamado Devocional, para vocês me darem o feedback de vocês. Para vocês, talvez seria interessante que lá na Devocional vocês colocassem uma frase por dia. Vixe, vou dar lição de casa para vocês agora, né? Na devocional, você colocasse uma coisa que você aprendeu na devocional do dia. Por exemplo, hoje eu aprendi que a vida cristã não é só fazer. Eu preciso colocar o meu coração nas prioridades de Deus. Amar o Senhor seu Deus com todo o meu coração e amar o próximo como a mim mesmo. Talvez seria interessante, né, de você dar uma resposta para Deus daquilo que você tem aprendido. Claro, não vai escrever 18 páginas que eu não vou ler, né? Não vou ler, né? Ah, não, eu vou escrever uma mensagem em 18 páginas, não vou ler, né? Mas se você escrever uma frase daquilo que você aprendeu, olha que gostoso. Você compartilha com os outros irmãos o que você aprendeu e você compartilha de um pouquinho daquilo que a gente está passando, né? A ideia daquele WhatsApp do devocional é que a gente não enchesse o WhatsApp da Igreja da Vila com um monte de opinião, de pergunta, de comentário, entendeu? Porque aí a gente se perde. O WhatsApp da Vila é só para informativos. Ó, a devocional vai começar tal. Ó, vai ter a assembleia da igreja no dia tal. Ó, domingo que vem é domingo de batismo. Ó, tem Santa Ceia. Então, os avisos principais tem que deixar aquele WhatsApp lá. Não pode ficar mandando videozinho, não pode ficar colocando propaganda política, não pode falar, ah, não, eu assisti um vídeo maravilhoso, vou colocar lá na igreja. Não, não é para colocar lá. Essas coisas pode colocar no da devocional, mas não no WhatsApp da igreja, tá bom? Aí sempre que alguém manda um videozinho lá no WhatsApp da igreja, eu vou lá no particular, eu ligo para a pessoa, eu falo, puxa, meu irmão, obrigado porque você quer compartilhar alguma coisa, mas não coloca esse tipo de conteúdo lá no WhatsApp da igreja. Dá um maior trabalhão, pessoal. Vocês não fazem ideia. Toda vez que alguém coloca um negócio lá, eu tenho que ir lá no particular e conversar com a pessoa, tá? Né? Mas no devocional é um lugar de feedbacks. Né? Seria interessante a gente colocar uma frasezinha. Hoje eu aprendi que preciso ser menos ansiosa e confiar mais no Senhor. Sei lá, alguma coisinha que você aprendeu no dia da devocional. Seria interessante. Vamos lá. Então, a oração dominical, então, dentro desse... Olhando para Maria, buscando a melhor parte não é só receber, mas a melhor parte também é relacionar-se com Deus. E aí do versículo 5 ao 8, tem uma questão que vai falar sobre a oração. Então o capítulo 11 vai trabalhar a questão da oração. Porque ele fala do amigo inoportuno, né? Então assim, diz assim, então eles disse, suponham que um de vocês tenha um amigo e que recorra a ele à meia-noite e diga, amigo, empreste-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E o que estiver dentro responda, não me incomode, a porta está fechada e os meus filhos já estão deitados, não posso levantar e dar o que me pede. Eu lhe digo, embora ele não se levante para dar-lhe pão, por ser seu amigo, por causa da importunação, se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Por isso digo, peçam e lhe será dado, né? Então aqui, até o versículo 8, a gente tem esse amigo que incomoda. E na verdade eu vou dizer para vocês que esse bloco aqui, desses versículos, eles trazem para nós a ideia de que a nossa oração precisa ser mais persistente, né? Nós somos pessoas que, muitas vezes nós somos muito impacientes, né? Aí você fala assim, você já orou por isso? Eu falo, já orei uma vez.
Tipo, você orou uma vez e acha que porque orei uma vez a coisa tem que acontecer. Não, a gente tem que estar sempre orando, buscando o Senhor. Se ele responder, né, a resposta de Deus pode ser três, né? Sim, não ou espere, né? São as respostas de Deus, né? Mas você não pode desistir de orar. Ah, não, já orei para aquela pessoa se converter, mas ela não se converte, então já desisti. Não, você não pode desistir. A sua oração também tem que ser perseverante. Nós temos que buscar em oração, né? Então a gente ora, 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 e quando vem uma resposta boa, a gente fala, puxa, graças a Deus, Deus ouviu a nossa oração. Ou Deus quis daquela maneira e a gente confia na vontade de Deus e não na nossa, né? Mas a persistência é uma qualidade daqueles que amam a Deus e que seguem a tua vontade. Então que nós tenhamos perseverança na nossa oração. Amém? Aí depois ele vai falar o quê? Ele vai falar sobre o pedir, buscar e bater, que eu acho isso super legal, né? Versículo 9 diz assim: Por isso eu lhes digo, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Qual pai entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem lhe pedir. Então, o que esse texto está falando sobre oração? Nós temos que pedir a Deus, mas também nós temos que pedir a coisa certa, né? Por quê? Porque eu posso pedir, mas Deus é pai, não é verdade? Então, se um filhinho, chega para o papai e para a mamãe e fala assim, logo 11h30, né? Você costuma almoçar meio-dia. 11h30, o filho chega e fala assim, mãe, posso comer chiclete? Não. É simples. Não. Por que você vai comer um doce agora e depois você não vai almoçar direito, sendo que o almoço é muito mais importante do que o chiclete, não é verdade? Aí você fala não. Mas por que você falou não? Porque eu sou pai e mãe. Você entende? Você precisa reconhecer que Deus é pai. E Ele sabe o que é melhor para os seus filhos. Então, da próxima vez que você falar para Deus, Deus, deixa eu acertar na loteria, e Deus falar não, é porque Ele está falando assim, essa quantidade de dinheiro na tua mão vai te corromper, camarada. Você vai se desviar do caminho de Jesus, então eu não vou te dar, né? Então, você pensa, você entende, pessoal, que nem tudo que a gente pede para Deus, Deus vai dar. Por quê? Porque Deus, Ele é pai. Agora, o que Deus está falando? Quando você está buscando uma coisa boa, você ora, você bate, você pede, você busca e você persevera na oração. Principalmente quando a coisa é boa. Eu vou dizer para vocês, outro dia uma pessoa perguntou, pastor, numa dessas devocionais, você estava falando sobre o batismo com o Espírito Santo. O que é o batismo com o Espírito Santo? Né? Porque a Bíblia fala sobre 3 batismos. Batismo das águas, batismo no Espírito e batismo do fogo. Hoje a gente vai ver um pouquinho do batismo do fogo também, lá no finalzinho. Mas Jesus, quando ele fala sobre o batismo do Espírito, eu penso que o batismo no Espírito Santo, você tem formas de interpretar. Se você é da igreja pentecostal, tem uma forma de interpretar. Se você é da igreja mais conservadora, você tem uma outra forma de interpretar. E eu entendo o seguinte, eu sou mais do lado conservador, tá, pessoal? Então eu digo assim que o batismo com o Espírito Santo é a primeira experiência sobrenatural, de plenitude, de ser transbordado do Espírito Santo na minha vida cristã. Isso não impede de eu ter outros momentos como esse, mas o primeiro que eu tenho com o Espírito Santo é o que eu chamo de batismo com o Espírito Santo. E assim como você mergulha nas águas, você também pode mergulhar na presença do Espírito Santo. E pessoal, tem coisa melhor do que se mergulhar na presença do Espírito Santo? Não. Então, se você pedir o Espírito Santo na sua vida, Deus vai te dar? Vai. Mas talvez você tenha que pedir, talvez você tenha que buscar, talvez você tenha que bater na porta, talvez você tenha que ser persistente. Mas um dia Deus vai te dar. Sabe por quê? Porque todo pai dá coisas boas para os seus filhos. E não tem nada melhor do que a presença do Espírito Santo nas nossas vidas. E Deus quer que nós possamos transbordar
da presença do Espírito Santo nas nossas vidas. Amém. Então, versículo 14, ele vai, a Bíblia Nova, versão internacional, chama de acusação contra Jesus. E nesse texto a gente tem a cura de um endemoniado que deixou uma pessoa muda, uma blasfêmia dos fariseus, e Jesus faz uma defesa da sua parte, né? Então Jesus estava expulsando o demônio que era mudo, e quando o demônio saiu, o mudo começou a falar. A multidão ficou admirada, mas alguns deles disseram: é por Beelzebul, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. E os outros punham à prova. Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e uma casa dividida contra si mesma cairá. Se Satanás está dividido contra si mesmo, com o seu reino, como que o seu reino pode subsistir? Digo isso porque vocês estão dizendo que expulso demônios por Beelzebul. E se eu expulso demônios por Beelzebul, quem os expulsam os filhos de vocês? Por isso, eles mesmos estarão como juízes sobre vocês. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Né? Então eu penso que, pessoal, a blasfêmia, tem outros textos que falam sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo, que é um pecado imperdoável. Né? E o que muitos teólogos tratam da blasfêmia contra o Espírito Santo, essa blasfêmia dos fariseus, é o quê? É você dar ao diabo aquilo que o Espírito Santo é que fez, entendeu? Colocar que quem está fazendo essa obra é o diabo, mas na verdade quem faz é o Espírito Santo de Deus. Então o que acontece? Jesus expulsou esse demônio no poder de quem? No poder da graça do Espírito Santo de Deus. E aí um camarada chega e fala: não, ele expulsou isso por causa do diabo. Isso é uma blasfêmia, né? Para muitos teólogos, essa é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Quando você dá o crédito da obra do Espírito Santo para o inimigo, o diabo, o demônio, né? Então, assim, por isso que eu falo, pessoal, quando você vê uma coisa esquisita na igreja acontecendo, né? Eu não sei se você já foi assistir um culto dessas igrejas super mega avivadas, né? As pessoas caindo no chão, as pessoas dando risada, as pessoas se jogam de cara no chão e ficam orando, buscando a Deus, outras ficam tipo batendo asa, correndo pelo templo, levantando pano, tipo bandeira, assim. Tem vários casos, né, de igrejas que fazem isso. Aí eu penso para vocês, você vai chegar num culto desse e você vai começar a julgar que isso aí é do diabo? Você entende, pessoal, o perigo que tem de você blasfemar contra o Espírito Santo? Quem sou eu para julgar se isso é de Deus ou não? Por isso que eu já falei uma vez para vocês, né? Eu tive um amigo meu que no meio do culto ele caiu. Ele caiu e era a presença do Espírito Santo na vida dele. Aí os pastores vieram para mim e falaram: isso é demônio? Eu falei: não, isso não é demônio. Eles falaram para mim: como que você sabe? Eu falei: agora eu não sei, mas vamos esperar um ano. Se esse camarada, por causa dessa experiência, foi transformado, se esse camarada, por causa da presença de Deus, ele foi transformado e ele vive mais perto de Jesus, então foi obra do Espírito Santo. Mas agora eu não posso te dizer se é de Deus ou não. Eu sinto que é de Deus, eu falei. Eu sinto que é de Deus, mas eu não posso te provar. Porque aí eu falo para vocês: pelos frutos reconhecereis a árvore, não é verdade? E eu pergunto para você, é rápido apresentar o fruto de uma árvore? Tipo assim, falar para a árvore assim: dá o fruto aí que eu quero ver. Não, você tem que esperar a hora certa, né? E aí você, cuidando dessa árvore, você percebe o quê? Que muita gente, eu por exemplo, eu não sou um bom reconhecedor de árvores, né? Eu sou um bom reconhecedor de orquídeas, assim. Se você me mostrar uma orquídea, eu te dou meio que a direção, assim, qual gênero, qual espécie que ela é, eu dou. Mas uma árvore frutífera eu não consigo ver. Outro dia eu tava com um chefe de escoteiro lá na igreja, ele olhou para uma árvore e falou: isso aqui é abacateiro. Camarada, como que você sabe, né? Eu não vejo diferença de abacateiro com macieira, com mangueira. Eu não consigo ver, porque eu não tenho esse olhar, né? Mas agora, se você vê uma árvore que tem uma manga, um monte de manga pendurada,
você sabe que é uma mangueira, não é verdade? É isso que eu estou falando, pessoal. A gente vai conhecer a árvore pelo fruto. A gente vai conhecer se essa obra é de Deus pelo fruto. Onde está o fruto? Lá em Gálatas, capítulo 5, de 20 a 22, você tem todos os frutos do Espírito. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, paciência, domínio próprio. Todos esses dons, esse fruto do Espírito aparece naqueles que receberam a graça e a plenitude do Espírito Santo de Deus. E aí, do versículo 24, então, a gente vê aqui a estratégia de Satanás. Ah, pastor, mas será que eu preciso ficar estudando Satanás? Precisa sim. Olha só, o versículo fala assim: quando um espírito imundo sai do homem, passa por lugares áridos procurando descanso, não encontrando, diz: voltarei para casa onde saí. Quando chega, encontra a casa varrida, em ordem, então vai atrás de outros 7 espíritos piores que ele, e entrando passam a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Enquanto Jesus dizia essas coisas, uma mulher na multidão excluída. Isso aqui é outra coisa, né? Mas esse texto ele fala, né, que se você ler o versículo 21, ele fala: quando um homem forte, bem amado, guarda sua casa e seus bens estão seguros, mas alguém mais forte ataca e vence, tira-lhe a armadura que confiava e divide os despojos, aquele que não está comigo é contra mim, aquele que está comigo não ajunta, aquele que comigo não ajunta espalha. Então o que acontece, pessoal? Eu penso o seguinte: a casa, eu falei para vocês ontem no estudo, quem é o príncipe deste mundo tenebroso? É o diabo, né? O diabo tem reinado nesse mundo. Por quê? Porque a maioria das pessoas que nascem já com pecado. E o pecado é o ambiente do diabo. Então ele que tem dominado nesse mundo. Isso não tira a soberania de Deus, que Deus está no controle de todas as coisas. Deus permitiu que o diabo estivesse sendo o príncipe deste mundo tenebroso. Mas eu penso que a casa dele é forte. Ele é um homem forte, né? No sentido de que ele está guardando os seus bens. Quem são os seus bens? São as pessoas que estão cegadas para conhecer o evangelho de Jesus. Mas nós somos a igreja, pessoal. O que Jesus diz na confissão de Pedro? Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus diz: Pedro, porque tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Quem é mais forte, pessoal? O diabo ou a igreja do Senhor Jesus? É claro que é a igreja do Senhor Jesus. Então o inimigo não consegue vencer a gente, não consegue vencer aquele que é maior em nós. Elias falou para as pessoas: maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Então nós temos a força. E apesar dele ser um homem forte, nós somos mais fortes. E aí eu recebi uma palavra do meu primo essa semana passada. Ele falou assim: Joel, às vezes nessa luta do mundo, a gente vai ter que ganhar a força. A gente vai ter que mostrar a força que Deus tem dado pra gente. Então, muitas vezes, pessoal, nós, principalmente que não gostamos de nos confrontar com as outras pessoas, algumas vezes nós vamos ter que entrar em confronto. Porque é a força que se vence a batalha, muitas vezes, né? É claro que você não precisa ser arrogante, estúpido, mal educado para vencer uma discussão e uma batalha, não. Mas às vezes você vai precisar fazer uma forcinha a mais, uma dedicação a mais para a coisa acontecer, né? E aí eu penso que nós precisamos entender a estratégia de Satanás. Eu lembro de ter lido um livro chamado O Adversário, né? E eu estava num grupo de jovens estudando batalha espiritual e a gente estudou sobre Satanás. Pessoal, nunca falei tanto de Satanás na minha vida. É horrível, né? Mas você acha que é necessário? É necessário. Porque quanto mais você conhece o seu inimigo, mais você se prepara para o ataque dele. Você entende?
Eu não quero deixar vocês paranoicos no sentido de que tudo é do diabo. Ah, esse aqui é do diabo, essa marca é do diabo, esse desenho é do diabo, esse filme é do diabo, esse não sei o que lá é do diabo. Não. Eu quero que vocês vejam mais Jesus do que o diabo na vida de vocês. Mas é importante a gente estudar um pouquinho sobre o inimigo, para que a gente entenda as estratégias dele e para que a gente não caia na cilada do inimigo sobre as nossas vidas. Vamos lá. Versículo 27, então, e 28 tem uma exclamação de uma mulher. E essa mulher, no meio da palavra, Jesus está ensinando as pessoas, e no meio da palavra, essa mulher, ela diz assim: feliz é a mulher que te deu a luz e te amamentou. É interessante isso, né? Essa mulher, ela falou assim: olha, bendita é a tua mãe, né, que cuidou de você, né? E de uma certa maneira, pessoal, é uma realidade, né? As professoras das escolas geralmente dizem assim, que eu conheço quem são seus pais olhando para os filhos, não é verdade? E aí, de certa maneira, essa mulher falou: meu, feliz a mulher que te amamentou, feliz aquela pessoa de quem você nasceu. Só que aí, olha só a frase de Jesus. Jesus diz assim: antes, ou seja, muito mais que, né? Felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e obedecem. Então, de uma certa maneira, pessoal, aqui está um ponto importante que talvez divida a doutrina católica da igreja, da doutrina evangélica. Porque de maneira alguma nós enxergamos que na Bíblia fala para que a Maria seja uma mulher adorada e endeusada, idolatrada na nossa fé em Cristo Jesus. Porque Jesus fala assim: mais importante do que essa mulher que de onde eu nasci é aqueles que guardam a minha palavra, ouvem a minha palavra e me obedecem, né? Então, assim, eu vejo que a idolatria a Maria, para nós, é um equívoco. É um equívoco, né? Por quê? Porque a Bíblia nunca trouxe para nós a ideia de que nós deveríamos idolatrar a Virgem Maria. E, aliás, ela nem virgem é. Por quê? Porque depois que ela teve Jesus, ela teve mais outros filhos. Não é verdade? Pensa comigo, ela não se permaneceu virgem a vida inteira. Porque depois ela teve outros filhos com José. E aí eu penso que você adora uma parte da vida da Maria. E aí eu penso: puxa, eu acho que isso não é para ser adorado. Ela era uma irmã preciosa, sim. Qualquer um de nós talvez pudesse ser usado pelo Senhor para ser os pais de Jesus? Sim, né? Mas Deus escolheu aquela mulher, assim como Deus escolheu Israel. Por que Deus escolheu Israel? Porque Deus precisava escolher alguém. Porque a obra dele precisava ser realizada através de um povo, através de alguém. E Deus escolheu Israel, assim como Deus escolheu Maria, né? E é por isso que na nossa fé cristã evangélica, a gente não adora Maria. A Maria é uma irmã especial, assim como Elias, assim como Paulo, assim como Pedro, assim como João. Todos eles foram usados pelo Senhor. Todos eles foram instrumentos poderosos nas mãos do Redentor. E a Maria, não menos do que isso, ela também foi um instrumento poderoso nas mãos. Ninguém vai desrespeitar a Maria. Ninguém vai chutar a estátua de uma Maria. Isso aí está errado. Isso não existe. Mas também a gente não vai idolatrar e adorar ela no sentido de que ela é a nossa intercessora para com o Filho. Não, ela não é minha intercessora. O véu já foi rasgado. Eu tenho um livre acesso a Deus. Eu não preciso de intermediação para buscar Deus na minha vida, porque Jesus morreu numa cruz e pagou o preço por nós. Por isso que eu não preciso de uma intermediação. Eu não preciso confessar meus pecados para o Padre para que o Padre interceda por mim. Eu não preciso pedir para Maria para que a Maria interceda por mim. Não preciso. Eu mesmo posso fazer isso, porque eu, como diz em 1 Pedro 2,9, somos sacerdócio real. E o sacerdote era o intermediário. E agora eu sou o intermediário de Deus. E se eu sou o intermediário, eu vou orar pela minha família. Eu vou orar pelas pessoas que estão perdidas. Eu vou orar pela minha igreja. Eu vou orar pelos que estão doentes. Porque eu sou o sacerdócio real hoje. Eu que intercedo pelas pessoas. E não é a Maria que vai interceder por mim. Não é o padre que vai interceder por mim. Quem intercede sou eu. Eu que intercedo pelas pessoas.
Por isso que nós temos um grupo de intercessores. E aliás, eu fiz esse convite para vocês, né? E só uma pessoa aqui da devocional me deu essa resposta. Ah, eu quero ser um intercessor na igreja, né? E eu estou esperando vocês me darem isso. Quando vocês falarem eu quero, eu vou te mandar um forms para você preencher e para você aprender a ser um intercessor dentro da nossa igreja, tá? Eu falei para os meninos que estavam organizando isso que o melhor grupo de intercessores da igreja é o grupo da devocional. Por quê? Porque esses, eu tenho certeza que estão buscando a palavra de Deus, estão crescendo na fé e estão buscando na fé no Senhor Jesus. Ah, pastor, mas eu não oro direito. Ah, pastor, mas eu não conheço. Se coloca entre os 72 da comissão, comissionados por Jesus. Poucos são os trabalhadores. Rogue ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua obra. Amém? Que a ficha caia na sua cabeça e que no seu coração, e que você aceite esse desafio de ser intercessor na nossa igreja. Vamos lá então, vamos lá. Então, o versículo 29 a 32 do capítulo 11 ainda, vai falar sobre o sinal de Jonas. As pessoas estavam esperando um sinal, e nesse sinal, o que acontece? Ele fala sobre Jonas e ele fala sobre a rainha do sul, né, que são sinais de reconheceram que Jesus era Senhor. E aqui a gente vê que a palavra diz que quem é maior do que Salomão? Essa mulher, né, a rainha do sul, ela foi até o reino de Salomão e reconheceu que Deus é real, né? Imagina olhar para Jesus. Jesus, ele é o próprio Deus, maior ainda que Salomão, mais lindo do que Salomão, né? E aí o versículo 33 ao 36 fala sobre a candeia, e ele fala uma coisa interessante, pessoal. Vamos dar uma lida aqui. Versículo 33. Ninguém acende uma candeia e coloca em lugar onde fique escondida debaixo da vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado para que os que entram possam ver a luz. Versículo 34. Os olhos são a candeia do corpo. Quando os olhos forem bons, igualmente todo o corpo está cheio de luz. Mas quando forem maus, igualmente o seu corpo estará cheio de trevas. Ou seja, pessoal, os seus olhos, presta atenção no que eu estou falando, os seus olhos, eles são a janela para o seu coração. Os seus olhos se alimentam de coisas. Então, se você se alimenta de coisas ruins através dos seus olhos, o seu coração vai estar longe de Deus. E aí eu digo para vocês, os fariseus, eles poderiam até fazer coisas boas por eles serem religiosos, mas eles estavam sempre procurando com os olhos julgar as pessoas que não faziam igual a eles. Você entende, pessoal, que os nossos olhos são as janelas do nosso coração? Assim como a boca fala o que está cheio no nosso coração, se da boca sai, dos olhos entra. Então não fique assistindo coisa errada, não fique assistindo filme ruim, não fique assistindo novela que ensina você a aprender as coisas erradas desse mundo. Nós temos que olhar e buscar as coisas boas, né? Às vezes você vai ter que olhar, porque isso que eu te falei, né? Eu passei um tempo lendo o livro O Adversário, estudo sobre o Satanás. Às vezes você precisa olhar para quê? Para você se preparar para uma batalha, mas assim, não que você goste, não que a gente goste disso, né? Mas a gente tem que fazer, estudar o inimigo também nesse sentido, né? De poder entender a estratégia dele. Então, os nossos olhos, tome cuidado com aquilo que você olha. Isso tem a ver com a nossa percepção, né? Grava isso. Os olhos, eles trazem para nós a percepção. Você precisa ser uma pessoa que enxerga? Sim. Mas se você puder usar os seus olhos para se alimentar de coisas boas, é melhor. Porque isso vai alimentar o seu coração. E aí, olha só que interessante. Aí o versículo 37... ao 40, Jesus censura os fariseus, porque os fariseus estão falando para Jesus: ô Jesus, o pessoal aí não lava a mão antes de comer, ou seja, externamente você está sujo, os fariseus estão falando. Aí Jesus fala assim: o que adianta se externamente você está limpo e o seu coração está sujo? Não é verdade, pessoal? O que adianta?
Talvez seja melhor o seu externo estiver sujo, mas o seu coração está limpo e você ir para o céu, do que o seu externo está limpo e o seu coração está sujo, né? Então, o que é mais importante para Jesus? Jesus está falando, mais importante do que o exterior e a aparência é o meu coração para com Deus. Que você tenha um coração voltado ao Senhor, um coração voltado para Deus, tá? Então, é por isso que Jesus censura os fariseus aqui nesse texto. Aí do 45 ao 52, ele fala, ai dos intérpretes da lei, porque os intérpretes da lei falam assim, ô Jesus, se você está falando mal dos fariseus, você está falando mal de mim. De uma certa maneira, Jesus está falando assim, se a luva coube, pessoal, é para você também, né? Então, se o negócio coube para eles e você se incomodou, então presta atenção que a palavra é contra você também. Aí os 53 e 54, eles começam a fazer planos para tirar a vida de Jesus, né? Mais uma vez eu falo para vocês, pessoal, você recebe a disciplina de duas maneiras, com raiva ou com agradecimento. Quando alguém vem te disciplinar, o ideal seria que você agradecesse, falasse, puxa, obrigado porque você está me disciplinando, obrigado pelo teu amor pela minha vida. Ou você ficar com raiva dessa pessoa porque quem é essa pessoa para falar isso para mim? Quem é essa pessoa para falar desse jeito comigo? Ou você não pode falar porque você é pior que eu. Você entende? Então assim, você tem maneiras diferentes de você receber a mesma disciplina do Senhor. Lembre que a disciplina do Senhor é sempre boa. É claro, pessoal, se for uma acusação injusta, não aceita, né, pessoal? Eu não quero que você fique aceitando qualquer coisa na sua vida, não, né? Se ela for injusta, você fala assim, Deus, eu não vou retrucar, mas o Senhor sabe o que eu tô fazendo, o que eu tô passando, né? Talvez, eu já falei para vocês, o silêncio de Deus grita mais alto do que a vingança do ser humano, não é verdade? Então, assim, às vezes o silêncio na sua vida vai falar mais alto do que o grito de vingança, tá bom? Vamos lá, aí começa o capítulo 12, e o capítulo 12, ele fala sobre ele começa falando do fermento dos fariseus. E esse fermento dos fariseus já foi falado em outros textos, né? E, inclusive, o texto anterior, quando Jesus ele repreende os fariseus e os peritos da lei, ele está falando para eles o seguinte, que eles são hipócritas. E quando ele fala do fermento dos fariseus, o fermento dos fariseus é a hipocrisia. Você sabe o que significa a palavra hipócrites em grego? Significa máscara, né? Então, assim, a palavra para ator e atriz de teatro, você já viu que o símbolo do teatro são duas máscaras assim? Uma dando risada e uma triste. Já viu a marca, o símbolo do teatro? Por quê? Porque a palavra para ator e atriz, né, no grego é hipócrites. E o que é hipócrites? É você mostrar a aparência de uma coisa que você não é, né? E aí você fala assim, pô, pastor, então quer dizer que na igreja tem um monte de hipócrita? Claro que tem, né? Porque às vezes você vai na igreja e aí você tem aquela pessoa carregando aquela Bíblia no sovaco, achando que é desodorante e tal, né? Que acha que é toda boazinha, toda bonitinha, não fala palavrão. Eu falo pra vocês, pessoal, durante 1h30 você consegue esconder quem você realmente é. É por isso que nos acampamentos eu falo pros monitores dos acampamentos, olha, na igreja você consegue esconder quem você é, porque lá você vai passar 1h30 com as pessoas, você consegue esconder quem você é. Num acampamento de 3 dias, 24 horas com seus acampantes, 1 hora eles vão descobrir quem você é. Então, se a sua vida não estiver alinhada com Deus, eles vão descobrir quem você é. E aí você está formando o quê? Mais hipócritas, né? Mas eu digo para vocês, pessoal, ninguém é 100% não hipócrita. Tá? Ninguém é. Porque às vezes a gente coloca veste uma aparência para que a gente também possa mudar o nosso interior. Mas lembre que a transformação ela tem que ser de dentro para fora e não de fora para dentro. A transformação ela vem de dentro para fora. Então essa é a crítica dos fariseus, né? Que o fermento leveda toda a massa, ou seja, no sentido de que você vê um negócio grande assim, mas é cheio de ar, né? Por isso que existe uma comparação entre o pão com fermento e o pão asmo,
né? O pão asmo é um negócio tão fininho, né? Mas aquilo é o real. Você entende? Porque aquilo é a massa real de peso é aquilo lá, né? Então o fermento ele só traz a aparência e Jesus está criticando aqui a aparência. Então você fala assim, mas pastor João, então como que eu faço para eu manter puro o meu coração? Vamos lá, anota aí. Salmo 119, versículo 9 até o versículo 11. Ele fala assim: como pode o jovem guardar puro o seu coração? Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E é exatamente o que vocês aqui na devocional estão fazendo. Todos os dias que a gente está estudando a palavra, vocês estão guardando a palavra de Deus nos seus corações para não pecar contra o nosso Deus. Isso é muito importante de você guardar, né? Aí depois do versículo 13 até o 21, Jesus reprova a avareza. E o que é avareza, pessoal? A avareza é o desejo excessivo por dinheiro ou por bens, né? Isso é avareza, pessoal. Isso não significa que você não pode gostar de dinheiro, tá? Se você não gostar do seu dinheiro, guarda aqui em casa que eu guardo ele para você, né? Ai, não gosto de dinheiro, deixa aqui que eu guardo. Não, mas eu penso o seguinte, pessoal, o amor excessivo pelo dinheiro é que é a avareza, né? Você gostar de receber o salário porque você trabalha, isso não é avareza. Você ganhar a sua aposentadoria porque você trabalhou tantos anos, não é avareza. Você usar bem o seu dinheiro para viajar, para comprar coisas para você, não é avareza. Avareza é o desejo excessivo pelos dinheiro e pelos bens. E aí eu vejo que existe essa crítica, né, nesse sentido de que a vida não constitui na abundância dos seus bens. Então, quando Jesus fala sobre vida abundante, ele não está falando simplesmente de uma vida abundante de bens e de dinheiro, mas Jesus está falando de uma outra coisa. Talvez uma coisa que está escrito lá em Filipenses capítulo 4, 12. E Filipenses capítulo 4, versículo 12, vai dizer o quê? Olha só o que Paulo diz. Ele diz assim, sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, se eu tenho esse Jesus no meu coração, esse Jesus que me fortalece todos os dias, vida abundante não é ter tudo em abundância, mas é ter Jesus Cristo no coração, sabendo que ele satisfaz o desejo da minha alma. Então, aquela vida abundante que você vê em João 10:10, né? Jesus fala assim, João 10:10, o ladrão vem para matar, roubar e destruir, mas eu vim para te dar vida e vida em abundância. Essa vida abundante não é ter tudo em abundância, mas é ter Jesus Cristo em abundância no seu coração. É ter o Espírito Santo transbordando na sua vida. E aí, interessante, né? Porque logo depois disso, ele fala sobre a solitude da vida. Ele fala do versículo 22 até o 34, ele vai falar que sobre as preocupações da vida. Não fique preocupado em ganhar dinheiro, não fique preocupado em ficar rico, fique preocupado em buscar a Deus em primeiro lugar. Esse texto lá em Mateus diz: busque em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas, né? Não se preocupe com o que vestir, com o que comer, que isso não seja ansiedade. E aí isso gera ansiedade, né, pessoal? E aí ele vai falar no próximo texto, ele fala sobre a ansiedade, né? Então, nessa solitude da vida, ele fala: não andeis ansiosos por coisa alguma. E aí eu penso, né? Se você abrir comigo lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, ele diz exatamente isso. 1 Pedro 5, 7, ele fala assim: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Estejam alertas e vigiem. Né? Então Mateus, ele fala, depois dele falar sobre essa solitude da vida, ele fala
que a parábola do servo vigilante. Estejam prontos para servir, estejam sempre preparados, né? Por quê? Porque a volta de Jesus é certa, pessoal. Jesus vai voltar, é certeza. Então, se você não estiver preparado, ele vai vir como um ladrão. Tipo, uma hora ele vai aparecer e você não sabe quando. Então, estejam sempre preparados. Não fique despreparado, que Jesus vai voltar a qualquer momento. E aí ele fala que Jesus traz fogo e dissensão. E aí, eu só queria gastar um minuto dizendo para vocês desse texto, porque é um texto que complica na nossa vida, né? Poxa, será que Jesus quer causar confusão na minha casa? Jesus quer que o pai, a mãe fique contra o filho contra a mãe, né? Será que é isso que... Não, não. Só não é isso que Deus deseja. Deus não quer nenhuma briga dentro da sua família. Jesus não quer nenhuma discussão, nenhuma desunidade na sua família. Jesus está falando o quê? Que quando ele veio aqui para a terra, ele vai julgar as pessoas. E vai haver uma separação daqueles que decidiram viver com Jesus, daqueles que decidiram ficar longe de Jesus. É inevitável. Essa confusão vai ser inevitável. Por quê? Ou você ama mais a Deus, ou você ama mais as pessoas. Ou você decide por viver por Deus, ou você decide viver pelas pessoas. E aí isso vai causar divisões, pessoal. Jesus não tá falando que ele quer divisões na sua casa, não. Ele está falando que vai ser inevitável as divisões. Porque vai ter pessoas que não vão querer andar com Jesus. E aí você tem que tomar sua própria decisão. Você quer seguir Jesus ou não? E aí a decisão é sua. Ah, não. Se aquela pessoa não decidir também, eu também não quero. Vai morrer os dois no inferno? E aí vai causar confusão, porque aquele outro lá decidiu andar com Jesus. É isso que a Bíblia está falando. A Bíblia não está falando que Jesus gosta da briga que você tem com o seu marido, da briga que o seu filho tem com você, da briga que os irmãos têm uns com os outros. Não, Deus não gosta disso, de jeito nenhum. Mas lá na frente, no dia do julgamento, no dia do fogo, vai haver divisão nesse sentido. É por isso que ele termina esse capítulo falando sobre os sinais do tempo e sobre o batismo do fogo. Então o fogo aqui significa o castigo de Deus, seria o julgamento de Deus que vai acontecer para aqueles que não optaram por viver com Jesus. E o batismo no fogo é o sofrimento que todos vão passar com as nossas vidas. Por isso tome cuidado com o versículo 53, que fala sobre essas divisões. Jesus fala, eu vim trazer divisão entre o filho e a mãe, entre os irmãos. Não, Jesus não ama isso de jeito nenhum. Mas no dia do julgamento, no dia do juízo, vai haver divisão, pessoal. É inevitável. É inevitável. E vai ter gente que é da sua família que não vai, que vai perecer no castigo e você vai para o céu. Vai ter, pessoal. Mas tome a sua decisão. Faça a sua parte. Enquanto você está em vida, faça a sua parte, busque ao Senhor e faça a vontade dele. E aí depois do versículo 54 ao 59 ele fala sobre os sinais do tempo, e aí a gente vê que as coisas que vão acontecer nas nossas vidas. Amém? Desculpa, pessoal, passei 8 minutos da nossa devocional hoje. É muita coisa mesmo, né? Mas eu queria trazer porque tinha muita correlação uma coisa com a outra, tá? Vamos terminar, vou orar para a gente terminar. Vamos orar então todo mundo junto à oração do Pai Nosso, a oração dominical que Jesus ensinou para a gente, tá bom? Vamos lá. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Deus abençoe, pessoal. A gente se vê amanhã de manhã e vamos estar orando aí pelo pessoal do batismo aí, para Deus estar protegendo ele, né? Eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou colocar o Forms da intercessão no nosso WhatsApp da devocional. Se você quiser, você preenche. Se você não quiser, não preenche. Não tem problema, o pastor não vai ficar bravo se você não colocar seu nome lá. Não precisa ficar chateado com isso não, tá, pessoal? Mas eu sinto que vocês da devocional são as pessoas mais bem preparadas para fazer
parte desse grupo, tá bom? Deus abençoe, tenha uma ótima sexta-feira chuvosa, né? E que Deus abençoe muito a vida de vocês. A gente se vê amanhã de manhã. Tchau, pessoal. Deus abençoe.